momento, o vice-prefeito de Pastor, Luiz Cali. Dando início à fala das autoridades da mesa, é convidado a fazer uso da palavra o deputado proponente da sessão, deputado Sérgio Majeski. Eu passo a presidência para o deputado Dari Pagum. Só chegar para cá. Eu gostaria de, primeiro, cumprimentar a mesa, a todos aqui presentes, em nome do pastor João Paulo, eu cumprimento a todos. E um cumprimento especial a todas e todos vocês que estão aqui nesta noite. É um prazer imenso ter proposto essa sessão solene hoje, em parceria com meu colega, deputado Dari Pagum. Primeiro, algumas pessoas perguntaram, ao ver que a gente divulgou pelas redes sociais, algumas pessoas me perguntaram se eu era luterano. E eu disse que não, eu sou católico. Então, há uma confusão aí, né? Primeiro, isso aqui é uma casa de leis e nós representamos a todos. Nós não estamos aqui representando segmentos, né? E nem religiões, representamos a todos. Agora, por outro lado, eu me sinto um pouco luterano, e já explico. Eu nasci no interior de Santa Maria de Jetibá, nasci no Rio Taquarinha, ali distrito de Garrafão, um município que eu acho que até hoje é o município com maior número de luteranos aqui no estado do Espírito Santo. E quando eu era criança, então com um número de luteranos muito superior ao número de católicos, nós éramos criados juntos ali. E muitas vezes, quando a gente ia para o catecismo, então o catecismo na igreja católica era à tarde, na igreja luterana era de manhã. Então, muitas vezes eu ia ao catecismo na igreja luterana de manhã, acompanhando os meus colegas que eram luteranos. E, às vezes, eles iam à tarde no catecismo na igreja católica também. E, naquela época, eu achava que só existia duas igrejas, que só existia a igreja católica e a igreja luterana. E que, se eu não fosse católico, eu seria luterano, porque, na minha concepção lá, só existiam essas duas igrejas. E muitas coisas que eu vejo da igreja luterana até hoje, quando vou a Santa Maria ou em outros locais que assistam um culto, a uma celebração, me remontam à infância, quando estávamos chegando, ali eu já estou conversando com o deputado Dari Pagum, eu quase não sei falar pomerano mais. Eu não aprendi tudo, mas eu aprendi um pouco. E eu me lembro que eu aprendi a rezar o Pai Nosso em pomerano na igreja luterana. E sempre me lembro das encenações de Natal que eram encenadas na igreja luterana e eram feitas também em pomerano. E até hoje me emociono muito quando vou às celebrações da igreja luterana com o coro de trombone. Acho que é uma das coisas mais espetaculares que eu conheço em termos de música religiosa. Ver uma apresentação ou um culto com o coro de trombone. E, para além das questões da importância daquilo que estamos fazendo hoje aqui, porque não se trata aqui apenas de homenagear, né, uma igreja, mas de homenagear um dos maiores eventos da história da humanidade. A Reforma Protestante de Lutero, ela não é algo importante apenas para os luteranos, talvez especialmente para os luteranos, mas é algo importante para a história da humanidade. É um legado gigantesco deixado por esse evento, por esse episódio. Eu tenho dito algumas vezes que hoje
carecíamos talvez de novos reformadores, diante de tudo aquilo que a gente vê e de tudo aquilo que está acontecendo. E precisaríamos, assim como quando vamos à faculdade, quando estudamos, quando pesquisamos, é fundamental que você remonte aos clássicos daquilo que você está estudando, seja na sociologia, na filosofia, enfim, em qualquer uma que seja a área de conhecimento. Então, hoje, mais do que nunca, talvez coubesse uma profunda reflexão sobre aquilo que Lutero pregou, quando ele dá início a esse processo que tão fundamental foi, como eu disse antes, para a história da humanidade, não apenas para os luteranos. E, então, no caso aqui do Espírito Santo, além da importância que tem a reforma em termos de legado para a humanidade, a importância que tem a Igreja Luterana para o estado do Espírito Santo, o quanto a Igreja Luterana foi fundamental no processo de colonização e povoamento das regiões. E o quanto ela continua sendo fundamental, e isso é uma coisa interessante, que apesar de tudo que tem ocorrido, o quanto nos municípios, nos distritos, nas localidades onde tem uma igreja luterana, o quanto a igreja luterana agrega nesses lugares, o quanto ela consegue ainda atividades e um tipo de união que está se tornando cada vez mais raro. Então, tanto a reforma quanto a igreja luterana tem uma importância fundamental, não apenas para os luteranos. E sinto-me extremamente feliz de estar propondo essa sessão, e agradeço muito a presença de todos vocês. E embora eu seja sempre da opinião de que religião e política especificamente não devem se misturar, no sentido literal disso, porque na história da humanidade se viu que todas as vezes que isso se misturou, alguma coisa deu de errado. Mas as igrejas têm um papel fundamental nessa questão que envolve tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje no país. E aí sim, sem partidarismo, sem ideologias, as igrejas precisam ocupar um papel muito importante em tudo isso que está acontecendo. Esse também é um papel delas. E coloco-me aqui à disposição dos senhores. Nosso gabinete está sempre aberto para que possamos trabalhar sempre em parceria para aquilo que venha significar a evolução real do ser humano, o resgate social das pessoas cada vez mais excluídas. Estamos à disposição, eu como o meu gabinete, precisando, estamos sempre aqui para caminharmos juntos. Muito obrigado e vamos continuar a celebração. Neste momento, é convidado à mesa o deputado estadual, Padre Honório. Neste momento, é convidado a fazer uso da palavra o deputado estadual e também organizador deste evento, dessa sessão solene, o deputado Dari Pagung. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente dessa sessão solene, deputado Sérgio Majeski, e agradecer por nós dois ter juntado forças aí para fazer essa sessão. Então, quero aqui agradecer o deputado Sérgio Majeski, cumprimentar aqui também o pastor Sinodal presente, pastora vice da Sinodal, pastora Rosane, pastor João Paulo,
nosso prefeito de Domingos Martins, Vanzete Kruger, que é casado também com a Pagung, pastor Paulo, está aqui na mesa. Nosso prefeito de Tarana, Ademar Schneider, prefeito de Vila Pavão, o Irineu, e o vice-prefeito de Itaguaçu, o João Luiz Becali, nosso famoso Minhoca, lá de Itaguaçu. Senhoras e senhores presentes nessa sessão, é com muita satisfação, quero também cumprimentar o nosso padre. Chegou aqui, cadê o padre? O Padre Honório está presente. Está aqui presente, do lado do Minhoca. É com muita satisfação que participo deste evento que marca as comemorações dos 500 anos da Reforma Luterana, ou Reforma Protestante, um movimento ocorrido no ano de 1517, que definitivamente mudou os rumos não só da religião, mas também da humanidade. O grande líder da Reforma Protestante, Martinho Lutero, um alemão que desde cedo se interessou pelos estudos religiosos, tornou-se monge e teve a coragem de insurgir-se contra o grande poder exercido na época, considerando errôneas uma série de interpretações da Bíblia. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg suas 95 teses que questionava diversos pontos da doutrina da igreja, propondo naquela atitude uma reforma do próprio catolicismo romano. Um dos grandes questionamentos de Lutero referia-se à venda de indulgências para o perdão dos pecados praticados pela igreja, considerando que a salvação não dependia do poder econômico, mas unicamente da graça de Deus, através de Jesus Cristo. A reforma protestante de Martinho Lutero espalhou-se pelo mundo e mudou a história da humanidade, deixando de lado os dogmas e as regras das igrejas que ditavam a vida das pessoas. Estabeleceu-se, a partir daí, uma nova configuração no mundo político e social, permitindo uma série de transformações em busca de uma sociedade mais justa e igualitária. Neste ano de 2017, comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante de Martinho Lutero, um marco na história do cristianismo. Com muita satisfação, requeremos juntos, com o deputado Sérgio Majeski, a essa Assembleia Legislativa, a realização dessa sessão solene em comemoração aos 500 anos, na certeza de que o movimento idealizado por Lutero trouxe uma nova luz, não só sobre a religião, mas também no relacionamento entre os seres humanos que habitam nosso planeta. Quero agradecer aqui a presença de todos os pastores luteranos, dos demais líderes religiosos, dos colegas deputados, deputado Sérgio Majeski e Padre Honório, reafirmando a importância da reforma luterana para os rumos da igreja cristã em todo o nosso mundo. Obrigado pela presença e quero dizer que estamos muito felizes mesmo pela presença de todos vocês aqui nessa noite. Agradecemos a presença da assessora jurídica da Prefeitura de Baixo Guandu, a Lucinéia Sebel Storck, representando neste ato o prefeito Neto Barros, a chefe do gabinete da Prefeitura de Tarana, o Edivan, chefe de gabinete, ao Ricardo Evaldi, diretor do Hospital Evangélico, a superintendente do Hospital Evangélico, a Sirlene Mota de Carvalho, e agradecer também a presença da Claudete Beise Uric, que irá falar sobre o livro dela.
Agradecemos a presença do presidente da Associação Albergue Martim Lutero, Nivaldo Kister, da Associação Diacônica Luterana ADL, o presidente Emerson Laubes, ao presidente Sebastião Vicente de Oliveira, do Hospital Evangélico de Vila Velha, o diretor-geral da Faculdade Unida, o professor Vanderlei Pereira da Rosa, e da Universidade Federal do Espírito Santo, o professor doutor Irineu. Neste momento, assistiremos à apresentação do grupo de canto, que irá cantar 2 músicas.
nosso carronista nos acompanhar na percussão.
Agradecemos ao grupo de canto pela brilhante apresentação. Neste momento, é convidado a fazer uso da palavra o deputado estadual, Padre Honório. Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar o deputado estadual Sérgio Majeski, está presidindo essa sessão solene. Também o deputado Dari Pagung, fizeram a parceria para a realização. Só não me convidaram por quê? O pastor sinodal, a pastora vice-sinodal, pastora Rosane, pastor Joanildo, pastor João Paulo, prefeito de Domingos Martins, esse eu não conheço muito, Vanzetti, homem trabalhador, dedicado, né? Tive a alegria de participar lá em Domingos Martins, de algumas agendas, né? Parabéns, prefeito, pelo trabalho. Prefeito Ademar Schneider, de Itarana. Prefeito, eu já encontrei também em Nova Venécia, né, prefeito? Prefeito de Vila Pavão, também eu não conheço muito. Meu colega lá, o prefeito Irineu, eu apoiei, fui lá pedir voto para ele, viu? Vice-prefeito de Itaguaçu, João Luiz. Cumprimentar os pastores presentes, todos os membros das igrejas. Tá bom. Dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, testemunhando o bem que as igrejas evangélicas fazem no mundo. Eu tive a oportunidade hoje de participar logo de manhã de uma reunião lá no Hospital Evangélico. Está ali o diretor, né, Sebastião. Estava presente também o Ricardo e alguns outros membros da diretoria nessa obra magnífica do Hospital Evangélico, que é uma união entre as igrejas metodistas, Casa de Oração, Presbiteriana, Confissão Luterana e Batista, mais alguma? Que faz um trabalho maravilhoso. Eu ainda dizia lá que ali estava, dentro do Evangelho, que Jesus Cristo não pergunta para nós qual é a nossa profissão religiosa para o plano de salvação. Ele só pergunta se nós somos justos. E ali os segmentos evangélicos estavam cumprindo a ordem de Jesus que dizia: eu estava doente e vocês cuidaram de mim. Então eu gostaria de parabenizar e agradecer pela a maneira que me acolheu naquele hospital e pela beleza do trabalho. Então hoje eu estou sendo mais abençoado, porque eu escutei lá umas músicas lindíssimas de uma cantora que, quando começou a cantar, começa até a flutuar, de tão bonito que era. Que é, né? E aqui depois de ver essa beleza desse coral. Eu tenho certeza que nesse momento Jesus está sorrindo. Eu quero parabenizar e dizer o seguinte, que nós, brasileiros, devemos muito também à ação de muitos pastores, de muitas pastoras, de muitos membros de todas as igrejas, nesse nosso universo tão violento. E nisso nós temos alguns irmãos que estão extremamente comprometidos com a vida. Trabalhando na agricultura, eu vejo que algumas igrejas estão extremamente comprometidas com a alimentação saudável, com uma saúde alternativa, fazendo aquilo que Jesus faria, cuidando das pessoas
e cuidando da casa comum. Essa é a nossa missão. E essa é a missão que Jesus confia a todos nós. Hoje nós temos a alegria, eu tenho certeza, que talvez, se não tivesse começado esse novo movimento, há 500 anos atrás, talvez muitas coisas bonitas em defesa da vida não teria existido. Muitas pessoas que, professando a fé, exercitando a sua espiritualidade, colocando na mente e no coração, quando Jesus diz assim, toda a Bíblia se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Se nós entendêssemos isso, nós brigaríamos menos e nós atenderíamos mais as pessoas. Então, eu quero parabenizar e mais uma vez citar o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 13. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Que Deus abençoe a todos e que as pessoas que trabalham defendendo a vida seja sempre abençoado. Hoje eu falava lá com o Sebastião, vou falar aqui o que Jesus falou quando os discípulos foram e voltaram felizes porque tinham expulsado demônios e etc. Ele disse, olha, não fiquem felizes por isso, fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no céu. Então, que Deus possa abençoar a todos, que essa noite seja uma noite realmente abençoada. Muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, é convidado a fazer uso da palavra o pastor presidente do SESB, pastor João Paulo Auler. Em nome do deputado Sérgio Majeski, cumprimento a mesa, colegas, pastores e pastoras, amigos aqui presentes. Nós somos uma geração abençoada. Nós celebramos 500 anos desse movimento protestante luterano que iniciou, ou teve pelo menos como marco, o dia 31 de outubro de 1517, com a colocação das 95 teses. Podemos dizer com muita alegria que foi um movimento não só religioso, ele foi muito além. Provocou mudanças na economia, na política, na educação, na cultura, provocou mudanças na sociedade como um todo. Podemos dizer e afirmar com alegria que esse movimento, ele também provocou um novo, eu diria, um novo ethos democrático. O que é isso? Uma nova cultura começou a se formar. Um novo comportamento começou a fazer parte das relações sociais. Eu cito aqui 2 fatos para marcar essa celebração no dia de hoje. Na educação, em muito pouco tempo, o número de universidades na Europa passou de 20 para 70. Em muito pouco tempo, não só mais a elite, mas as pessoas mais simples começaram a ter oportunidade para ter uma boa formação. Tanto que Lutero defendeu em uma de suas teses que de cada florim gasto em armas,
100 florins deveriam ser gastos na educação. Sem educação não pode existir justiça e nenhuma nação pode ter esperança. A educação precisa estar à disposição de todos. O ethos democrático se percebe exatamente nessas ideias, nessa forma dessa nova sociedade começar a se movimentar. O religioso, ele também precisa ter essa dimensão horizontal. O cristão, a partir de então, começou a olhar para os lados e para o mundo. Ele começou a marcar presença na vida social. E esse é um legado luterano. Outro dado aponta que em muito pouco tempo a alfabetização de 6% passou para 30%. O acesso da população à informação e a consequente participação em debates e mobilização foi muito impulsionado pela imprensa, pela impressão, que na época ajudou, vou usar uma palavra dos dias de hoje, ajudou a viralizar a reforma, esse novo movimento, principalmente com a produção de panfletos e a produção livreira. E, é claro, nós precisamos também destacar aqui a tradução da Bíblia para uma linguagem popular, para que também o povo pudesse lê-la. Com os escritos, as opiniões, posições, as ideias de todos os setores da sociedade começaram a ter eco. A leitura e a interpretação, ela deixou de ser apenas feita por poucas pessoas. Um outro dado que precisa ser mencionado nesse ethos democrático é a mendicância. Ela deixou de ser uma atitude nobre. A esmola cria dependência, tanto quando dada por pessoas físicas, jurídicas ou políticas. O que se fez? Criou-se um sistema de organização social. A Constituição de Wittenberg, em 1522, em um dos seus artigos, estabeleceu a criação de uma caixa comum. E por que eu menciono a criação dessa caixa comum? Está aí o começo da política pública. Juntar as forças para ir ao encontro daquelas pessoas e daqueles grupos que não dão mais conta sozinhos de sua situação. A reforma luterana, assim, provocou, estimulou e contribuiu para que houvesse mudança social. Entendia-se que as pessoas não vivem para si mesmas, mas vivem também para os outros. Logo, os luteranos propõem fazê-lo também de forma organizada. Logo, como pessoas, como igrejas, como governo, não existimos para nós mesmos, mas para os outros. O movimento da reforma, 500 anos atrás, também nos deixou esse legado. Os luteranos hoje, aqui no Brasil, em sua história, ela é bem interessante. Para quem conhece um pouco mais da história luterana, sabe muito bem que quase na mesma proporção que se construía igrejas, se construía também escolas. Nós temos muitas escolas distribuídas Brasil afora. Em cada igreja, ou em muitas igrejas também, foram criadas associações.
Nós temos ainda hoje algumas aqui no Espírito Santo. Eu menciono aqui a Associação Diacônica Luterana, cujo presidente está presente, a Associação Albergue Martim Lutero, a CESA, que é uma associação que trabalha com a saúde alternativa, e muitas outras. Na mesma proporção que se construía igrejas, também foram construídos hospitais. Inclusive, nós fazemos parte, como já foi mencionado aqui hoje, de um grupo de 6 instituidoras que mantém o hospital de grandes proporções e dá uma grande contribuição para o Estado do Espírito Santo. Nesse sentido, esse movimento, que iniciou há 500 anos atrás, é um movimento, é uma reforma que não se acaba. E essa reforma hoje, ela empurra a igreja também para dentro da sociedade. E essa igreja luterana tem momentos em que ela caminha na contramão, quando ela precisa protestar, quando ela percebe que a dignidade humana está sendo ferida, ela protesta. E nós já temos exemplos assim aqui no Espírito Santo. Mas também é uma igreja que sabe juntar forças, quando grupos políticos e outros grupos, eles têm como objetivo final a dignidade humana. E é isso que nós celebramos hoje. E agradecemos também aqui para a Assembleia Legislativa, que está se somando a todos os luteranos e todas as igrejas que também celebram esses 500 anos da Reforma Luterana. E que possamos continuar a celebrar e que a próxima geração que celebrará os 1000 anos da Reforma Luterana também possa fazer menção desse legado que hoje está sendo feito. Muito obrigado. Neste momento, é convidada a fazer uso da palavra a pastora Rosane Pletes, pastora vice-sinodal do SESB. Plete. Só para, quebrando aqui um pouquinho o protocolo, por causa do tempo, tem muitas pessoas distantes, né, que vieram de lugares distantes, para a gente tentar limitar o tempo em 10 minutos, se for possível, para a gente não se estender muito noite adentro, né? Ok. Obrigado. Eu saúdo a mesa e saúdo e acolho vocês todos e todas aqui presentes. A teologia luterana nos dá a bonita tarefa de nos responsabilizarmos pela vida. Como luteranos e luteranas temos essa bonita responsabilidade de cuidarmos da boa criação de Deus. Martim Lutero dizia que na fé nós somos livres, somos pessoas livres de tudo e de todos, que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas que no amor nós somos servos uns dos outros. Na prática, no amor, nós somos servos, nós nos cuidamos. Assim, nós temos assumido, na medida do possível, a responsabilidade que nos toca como igreja luterana no Brasil. Reconhecemos também nossos limites e sabemos também da responsabilidade que nos toca nos dias de hoje. E nós temos dito também que agora são outros 500, dos quais também queremos fazer parte, com vigor, com ânimo e com a força que nos vem e a liberdade que nos advém do Evangelho. A fé transforma vidas, a fé provoca transformações. A leitura bíblica, contextualizada para dentro da história, para dentro da realidade, provoca mudanças. Mas a reforma luterana também demanda para o Estado. É inerente à nossa teologia
que o Estado cumpre um papel. E os reformadores e as reformadoras souberam colocar isso de forma muito clara, como o colega João Paulo também já colocou aqui. A responsabilidade pela educação, a responsabilidade pela assistência social pública e o fim da esmola, o apoio, o sustento às universidades, a criação de escolas e também a fala incisiva de Martim Lutero para os pais e as mães, de dizer, olha, vocês devem mandar as crianças para a escola, porque o Estado, a sociedade precisa de pessoas bem formadas, precisa de pessoas que assumam com responsabilidade, com ética, aquilo que lhes toca na sociedade para o bem comum para todos. Assim também é no tocante às mulheres. A reforma luterana traz uma inovação e uma transformação enorme no papel que as mulheres ocuparam e ocupam ainda hoje e na visão que se tem sobre as mulheres. Lutero e os demais reformadores e reformadoras lutaram pela educação pública, gratuita, universal, para todos e de qualidade, e isso incluía já há 500 anos atrás as meninas. Escola para as meninas. O lugar da mulher na sociedade era basicamente ou o casamento, que normalmente era o companheiro escolhido pelos pais, se casavam muito cedo, ou então o convento. Eram esses dois lugares quase que únicos que a mulher ocupava. E Lutero, então, com base na Bíblia e as demais lideranças daquela época, exigiram escola também para as meninas. Que as mulheres pudessem se educar, que a ciência tivesse acessível às mulheres e que elas pudessem desenvolver-se e ser quem elas quisessem ser. Que elas pudessem viver a vida que elas decidiam por si só. Isso ainda hoje é um grande desafio para nós. As mulheres muito contribuíram também com a reforma. Catarina von Bora, a esposa de Lutero, ela vivia também num convento anteriormente. Nos conventos se estudava matemática, música, latim, leitura, Bíblia, teologia e outros conhecimentos. As mulheres que aderiram à reforma sabiam disso tudo, tinham conhecimentos, tinham sabedoria e aderiram à reforma também porque viram a importância que esse movimento religioso gerava na sociedade. Assim, muitas mulheres contribuíram enormemente para o movimento da reforma, assim como é hoje ainda em nossas igrejas. Uma boa parte do trabalho e da evangelização, da missão, é feito por mulheres. E na sociedade também, o papel relevante e enorme que as mulheres cumprem naquelas funções que elas ocupam, e como isso é importante a gente valorizar e enxergar isso e fazer com que as mulheres cada vez mais tenham a sua dignidade respeitada, que nós possamos ser aquilo que desejamos ser. Nós vivemos uma sociedade de violência contra as mulheres. O homicídio contra as mulheres aqui no estado é um dos mais altos do país. Isso é um desafio para a nossa igreja. É um desafio para nós cristãos e cristãs. É um desafio para o Estado, para essa casa aqui também. As políticas públicas que favoreçam as mulheres e que coloquem fim à violência contra as mulheres.
Essa semana ainda eu tive acesso a uma informação que me chocou também, que 36% das mulheres que se casam no Brasil casam antes dos 18 anos. Dados da ONU. A ONU chama isso de crianças, porque ela estabelece que de 0 a 18 anos são crianças. E que o Brasil é o 4º país onde mais crianças, então, se casam até 18 anos. E a gente pode se imaginar o que isso significa, né? Crianças de 14, 15, 18, 17 anos se casando, constituindo uma família e tudo que isso então representa. Nós precisamos sim de educação forte, pública, inclusiva, de uma educação que ajuda a sociedade nas transformações culturais que precisam ser feitas. A violência contra as mulheres é também parte da nossa cultura, que nós herdamos e nós desenvolvemos e reproduzimos. A teologia luterana, irmãos e irmãs, nos ajuda nesse processo, de ver a dignidade de cada pessoa, de ver que todos nós somos seres aptos ao pleno desenvolvimento e pessoas chamadas a viverem numa sociedade de não violência. Tarefa da igreja, tarefa da política, do Estado, portanto, tarefa de nós todos e todas. Muito, muito obrigada. Neste momento, assistiremos à apresentação do grupo de trombonistas.
Mais uma vez, agradecemos a brilhante apresentação do grupo de trombonistas. Neste momento, é convidado a fazer o uso da palavra o coral quiser sair à esquerda, por favor. É convidado a fazer uso da palavra o pastor sinodal do SESB, pastor Joaninho Borchô. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o senhor deputado Majeski, também o Dari Pagum, que estão promovendo e indicaram esta sessão solene aqui na Câmara Legislativa, onde nós lembramos dos 500 anos da reforma da Igreja, um marco tão importante, não só para a Igreja luterana, as igrejas protestantes, mas também para toda a Igreja cristã. Quero cumprimentar também os nossos colegas que estão aqui presentes, as pessoas que representam as associações. Eu vejo aqui o pessoal lá da Associação Amparo Familiar, Dona Selene, que está à frente de uma associação muito importante que produz alimento saudável, alimento orgânico. E ela, a Dona Selene, ela diz que devemos plantar sem matar e devemos comer sem morrer. Isso também faz parte do compromisso da Igreja Luterana. Eu vejo aqui o pessoal da Acesa, que também é uma associação que cuida da saúde de uma forma alternativa. Eu vejo aqui os coralistas, os trombonistas que já se apresentaram. Eu cumprimento e acolho todos e todas vocês. Também o pessoal da presidente aí do Hospital Evangélico, da associação, nosso colega e parceiro Vanderlei, lá da Teologia, Faculdade Unida, senhoras e senhores aqui presentes. Eu sou o pastor sinodal Joaninho Borchardt, moro aqui em Vitória, e o nosso sínodo, ele compreende desde Vitória até Belém do Pará, e por isso ele tem o nome de Sínodo Espírito Santo a Belém, porque esse é o território, essa é a área geográfica da qual eu sou responsável como pastor sinodal, junto com a pastora Rosane, que é a vice-sinodal. Eu falo aqui em nome de 60 mil luteranos, mais ou menos, do nosso sínodo, que são da confissão luterana. Eu falo aqui em nome de 45 paróquias, 189 comunidades que estão espalhadas na cidade e no campo. Comunidades que não só se reúnem para louvar, para estudar a Bíblia, mas se reúnem também porque elas têm um compromisso a partir do Evangelho de Jesus Cristo. O compromisso de defender a vida integral das pessoas, assim como já foi dito aqui. E eu gostaria só de destacar
que a reforma da igreja, que já foi contado aqui quando começou, por Martim Lutero, ela deixou alguns legados bonitos, não só para a igreja luterana, mas para todas as igrejas protestantes, para não dizer toda a igreja cristã. Primeiro, de que a salvação da pessoa, ela não vem por méritos próprios, ou pela compra de um lugar no céu, mas ela vem única e exclusivamente pela graça de Deus e por meio da fé em Jesus Cristo. A partir dessa compreensão, o movimento reformatório libertou todas as pessoas dos intermediários e dos cambistas que vendiam a salvação. Lutero, ele dizia, Deus, ele é amoroso e misericordioso, e ele não precisa de propina para poder salvar. O amor dele é tão grande que ele salva a partir da confiança e da fé que toda pessoa tem nele. Lutero dizia que Deus, ele é soberano, e Deus não olha para cima porque não tem ninguém acima dele. Deus também não olha para os lados porque não tem ninguém que esteja à sua altura. Então Deus só pode olhar para baixo. E se Ele olha para baixo, Ele olha para a miséria dos seus filhos e das suas filhas. Ele olha para o sofrimento e a dor que as pessoas passam na sua vida. Então, se Deus é compreendido assim, como é que Ele pode pedir algo em troca? Como é que Ele pode pedir algo para se comprar a salvação? Porque a salvação, ela é de graça, pelo amor misericordioso desse Deus. Esse é um dos legados bonitos que a Reforma trouxe para a igreja cristã. Um outro legado é de que a igreja, ela também tem um papel profético, que se compromete com o Evangelho e denuncia as injustiças, a corrupção, e não se conforma com a miséria e a impunidade. O seu compromisso é com a ética e com a verdade. Um outro legado do movimento reformatório é que proporcionou que as igrejas também sejam ecumênicas. E a igreja de confissão luterana, ela é ecumênica. Ou seja, ela entende que Deus não pertence a uma denominação religiosa, mas Deus, Ele é de todos e de todas. O que precisamos trabalhar é trabalhar por aquilo que nos une, para o que é comum, para o que dignifica o ser humano, que respeita e tolera aquele e aquela que é diferente, que fortalece a luta contra toda forma de alienação e opressão.
o legado que a reforma nos deixou é que devemos ser uma igreja inclusiva, ou seja, que acolhe todas as pessoas, independente da sua raça, classe social, do seu status ou da questão de gênero. Nós devemos dar graças pela diversidade como expressão da bondade de Deus. A igreja deve ser um espaço para a nossa fé e deve ser uma casa para toda a gente. Deixou também o legado de que a igreja ou a comunidade deve ser um local terapêutico, que acolhe, que respeita a integridade das pessoas como filhos e filhas de Deus, mas que também faz um exercício ético para criticar as políticas e práticas que criam a pobreza, a discriminação, a exclusão e tudo que diminui o valor humano. Hoje, 500 anos depois, quando celebramos e nos alegramos com esse marco histórico da Igreja, a teologia luterana professa que a salvação, ela vem pela fé e pela graça e misericórdia de Deus. E inspirados pelo mandamento do amor ao próximo e pelo cuidado com toda a criação, ela também anuncia que as pessoas, os animais, a natureza e o meio ambiente em que nós vivemos devem ser cuidados e preservados. Esse é o nosso compromisso como luteranos e luteranas. Muito obrigado. Agradecemos a fala do pastor Joaninho Borchá. Neste momento, ato de grande importância dessa sessão, o deputado proponente e o deputado Dari Pagung farão a entrega das homenagens. Convidar o deputado Sérgio Majeski. Nesse momento eu passo a presidência para o deputado Dari Pagung. Convidar o deputado Sérgio Majeski para se colocar na parte baixa do plenário para início da entrega das homenagens. Primeira homenagem, a entrega de placa à Associação Albergue Martim Lutero e o presidente Nivaldo Kister. Aqui. Próxima homenagem, Associação Diacônica Luterana, ADL, e seu presidente Emerson Lauves, pastor Emerson Lauves. Próxima homenagem ao Hospital Evangélico de Vila Velha e o presidente, o Sebastião Vicente de Oliveira.
Também recebe junto ao Sebastião a Sirlene, diretora do hospital. Próxima homenagem ao Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, representado pelo pastor Carlos Luiz Uerick. A próxima homenagem à Faculdade Unida e o diretor-geral, o professor Vanderlei Pereira da Rosa. E a próxima homenagem à Universidade Federal do Espírito Santo, o professor doutor Erineu Foster. Neste momento, o deputado proponente Sérgio Majeski irá fazer a entrega dos certificados aos homenageados nesta noite. Homenagem ao pastor Elmar Reinhard Roelke. Pastor Elmar é pastor desde o ano de 1972. Em 2015, tornou-se pastor emérito. Tem livros e artigos publicados no Brasil e na Alemanha. Próxima homenagem ao pastor Emil Schubert. Pastor Emil é natural de Timbó, Santa Catarina, formado em 1972, fez pós-graduação na Alemanha e atualmente é pastor no município de Santa Maria de Jetibá. Próxima homenagem à senhora Micaela Bárbara Ljotsky-Berger. Senhora Micaela, natural da Alemanha, veio para o Brasil em 1969 e é violonista da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo. Próxima homenagem à senhora Seleme Hammer-Tesch. Senhora Seleme Hammer-Tesch, representando a Associação Amparo Família da Agricultura Familiar Orgânica da Associação de Mulheres e Mães da Terra e coordenadora do Comitê Estadual de Produção Orgânica. Senhora Maria Brown. Senhora Maria Brown representando a OASE, Ordem das Senhoras Evangélicas no SESB. Próxima homenagem ao senhor Cleidiomar Marquar.
representado por Edna. Próxima homenagem. O senhor Cleidiomar foi representado pela dona Edna Vervloé. Próxima homenagem ao senhor Armindo Klitzker. Neste ato, representando a associação Obra Acordai. Neste momento, convidamos o deputado Dari Pagung para proceder à entrega aos seus homenageados. Obrigado. Vou guardar o deputado Sérgio Majeski para passar a presidência para ele. As próximas homenagens são de indicação do deputado e parceiro dessa sessão, deputado Dari Pagung. Primeira homenagem ao senhor Ademar Schneider. Senhor Ademar Schneider, lavrador, foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itarana e atualmente é o prefeito pelo segundo mandato consecutivo. Próxima homenagem ao senhor Wanzet Kruger. O senhor Wanzet Kruger, de origem pomerana, foi vereador e prefeito Domingos Martins, atualmente é o prefeito atual pelo terceiro mandato. Próxima homenagem ao pastor Joaninho Borchá. É natural de Pancas, pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil há 31 anos, atualmente exerce o cargo de pastor sinodal. Próxima homenagem ao pastor Paulo Marcos Janke. Pastor Paulo, natural de Candelária, Rio Grande do Sul, atualmente atua como pastor em Serra Pelada, no município de Afonso Cláudio. Próxima homenagem ao pastor Willy Beno Bauerman, representado pela esposa Raquel Pessoa. Natural de São Miguel do Rancho Grande, do interior de Concórdia, Santa Catarina, exerce o ministério pastoral na Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Alto Jatibocas, Itarana, Espírito Santo. Próxima homenagem é ao pastor Ronei Odair Poná. Pastor Ronei Odair Ponati. Pastor Ronei Odair Ponati, natural de São Gabriel da Palha, atualmente exerce o trabalho pastoral na Paróquia Evangélica de Confissão Luterana, no município de Baixo Guandu. Convidar a esposa também para receber junto ao pastor a homenagem, aos demais homenageados ainda que irão por vir. Quiser, tiver algum familiar, alguém acompanhando, por favor, sejam bem-vindos. Próxima homenagem ao pastor André Martins Radins. É natural de Colatina e atua como pastor na paróquia de Vila Pavão desde o ano de 2015.
familiar presente, a esposa, filhos. Lembrando a todos os presentes que as fotos desse evento estarão disponíveis amanhã no site da Assembleia Legislativa, através do www.al.es.gov.br. Próxima homenagem ao pastor Edilson Cláudio Tetzner. Os familiares presentes, pode acompanhar na hora da foto. Pastor Edilson é natural de São Gabriel da Palha, Espírito Santo. Desde outubro de 2015, está como pastor no município de Itaguaçu. A próxima homenagem ao pastor Valdeci Foester. Natural de Vila Pavão, pastor Valdeci, desde 2016, atua no primeiro campo ministerial no município de Santa Maria de Jetibá. A próxima homenagem ao pastor Simão Schreiber. Pastor Simão Schreiber, natural de Afonso Cláudio, atuou como pastor na Venezuela, atualmente atua na paróquia de São João de Laranja da Terra, Espírito Santo. Próxima homenagem ao pastor Leonardo Hamilow. Pastor Leonardo Hamilow é natural de Baixo Guandu e desde 1986 atua como pastor da Igreja Evangélica e Confissão Luterana do Brasil na paróquia de Colatina, Espírito Santo. Convidar o deputado Dari Pagung que retorne à mesa para darmos continuidade à nossa sessão. Neste momento, fará uso da palavra, em nome de todos os homenageados nesta noite, o pastor Reumar Reinar Roelke. Por favor. Estou sabendo agora que me cabe essa árdua tarefa. Lutero uma vez disse o seguinte: quando você sobe no púlpito, nunca pregue mais do que 40 minutos. Eu vou me ater a isso. Deputado Sérgio, deputado Dari, em nome dos homenageados, fica aqui um agradecimento, porque nós interpretamos esse agradecimento como também um reconhecimento daquilo que a Igreja Evangélica de Confissão Luterana faz nesse Estado desde 1846. A Igreja, ela sempre teve essa perspectiva de se envolver no sentido de não olhar só para o alto, também, mas principalmente
olhar para os lados. E isso fez também com que ela, em anos passados, teve uma forte participação no Fórum Reage Espírito Santo. Uma triste lembrança, principalmente se a gente pensa quem na época presidiu aqui essa casa. Então, nesse sentido, eu quero interpretar essa noite, esse convite de vocês, como uma forma de dizer, olha, nós queremos agradecer por tudo que essa igreja também tem feito no Estado do Espírito Santo e ainda se compromete a continuar. Muito obrigado. Neste momento, é convidada a fazer o da palavra a senhora Claudete, que falar sobre o livro que ela tem. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria, alegres jubilai, que estou aqui e também cumprimento a mesa e agradeço aos deputados Sérgio Majewski e Dari Pagum. É uma grande alegria para nós, mulheres e homens, que estamos nesse movimento da reforma protestante. E a nossa igreja é uma igreja formada, assim como vimos, de jovens, de crianças, de homens, de mulheres, que estão em movimento na sociedade, na comunidade. E muitos livros estão sendo lançados este ano, esse ano dos 500 anos. Eu e uma colega, Heloísa Graloff-Dalfert, e nós somos pastoras da SLB há mais de 30 anos. Eu também sou doutora em teologia, trabalho na Faculdade Unida, junto com o professor Vanderlei. Nós lançamos esse livro, Mulheres no Movimento da Reforma. Há muitas mulheres que discutiram teologia, com Lutero, com Calvino, mulheres também que foram regentes de territórios, que introduziram a reforma também lá no seu território. E isso é muito importante, porque a história invisibilizou a presença das mulheres. Mas as mulheres, assim como nós vimos hoje à noite, sempre estiveram presentes na história. E é nossa tarefa trazer a memória para que hoje também as mulheres, homens, tenham também o seu espaço igualitário. É isso uma das tarefas também da teologia luterana, o papel igualitário de homens e mulheres. E, nesse sentido, reforço as palavras da minha colega, precisamos lutar e também denunciar todo tipo de violência que acontece ainda em muitas igrejas, em muitas comunidades, em muitas famílias. Aqui uma tarefa também profética, que cabe também a todos nós. E neste momento que nós vivemos também uma grande crise no Brasil, ouvimos muito falar sobre a educação. A educação pública é um legado da reforma. E cabe a nós lutar pela educação, pela universidade pública, pela educação pública em todos os níveis. Isso faz parte realmente de ser protestante, de protestar. E que as mulheres da reforma sejam uma inspiração para a nossa luta, que continua, porque são outros 500. E Lutero disse, se eu morresse amanhã, faria duas coisas. Plantaria uma árvore e pagaria as minhas dívidas. E eu não quero deixar nenhuma dívida para gerações futuras que virão. E eu penso também meus filhos, nas minhas filhas, também nos meus netos e nas minhas netas. Que nós possamos realmente buscar uma comunidade de iguais, onde homens e mulheres, independente também do seu gênero, possamos ser uma igreja realmente inclusiva e que trabalhe pelo bem comum. Muito obrigada.
E eu deixo como presente aqui para o deputado estadual Dari Pagum, também esse livro, e também para o deputado, deixa eu olhar bem o nome, Sérgio Majeski. Muito obrigada, e fica como lembrança. Após a fala brilhante da Claudete, neste momento chegamos à parte final da nossa sessão solene e eu passo a palavra que após o seu pronunciamento estará fazendo as considerações finais do encerramento da sessão. Eu passo a palavra ao deputado proponente, deputado Sérgio Majeski. Foi uma noite para mim memorável. Ouvi aqui tantas coisas importantes em tão pouco tempo. Parabéns ao pastor Joaninho pelas suas magníficas palavras, e quando o senhor disse que a igreja luterana é uma igreja ecumênica, isso é fantástico, no momento em que nós vivemos de tantos radicalismos. Parabéns ao pastor João Paulo pelas suas palavras, quase que uma aula. Parabéns à professora Rosane, que em tão pouco tempo conseguiu traduzir tantas coisas fundamentais. E parabéns a todos vocês que vieram aqui, os homenageados, aqueles que acompanharam os homenageados. Mais uma vez eu reforço, coloco o nosso gabinete, assim como o deputado Dari Pagum, o deputado Padre Honório, à disposição para caminharmos juntos dentro de tudo aquilo que foi dito aqui hoje, e extrapolando um pouco a questão de igrejas. Eu tenho dito sempre que, se é verdade que as pessoas boas, elas querem as mesmas coisas, elas querem dignidade para o ser humano, educação, elas querem paz, então que as pessoas se unam, as pessoas boas se unam efetivamente em busca disso. E acho que um pouco disso Lutero deixou quando propôs a reforma. Eu gostaria ainda de agradecer ao coro de trombones que veio aqui, que fez uma apresentação fantástica. Meus parabéns ao regente, maestro Jorjão, e a todos os componentes. Foi realmente uma apresentação magnífica. Gostaria de parabenizar o coral, muito lindo. Parabenizar o regente Vinícius, parabéns pelo trabalho, parabéns a todos os componentes, vozes magníficas. Cumprimentar, inclusive, vi ali minha amiga Ruth fazendo parte do coral, e salvo engano, eu não enxergo bem, mas não sei se é a Marilene ou a Celina Stange que está ali também. Parabéns em nome delas, cumprimento todo o restante do grupo. Fenomenal. Nada mais havendo... Deputado Dari gostaria de fazer uso da palavra. Deputado, alguém da mesa gostaria de fazer alguma colocação ainda final? Padre Honório. Está desligado o seu microfone. Só agradecer, nós aprendemos muito. Obrigado. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores deputados para a próxima ordinária, dia 24 de outubro de 2017, a hora regimental para a qual designo. Expediente, o que ocorrer. Está encerrada a presente sessão. Uma boa noite, um bom retorno a todos. Você acaba de acompanhar pela TV Assembleia a sessão solene em homenagem aos 500 anos da Reforma Luterana. Lideranças religiosas protestantes que atuam no Estado foram homenageadas pela Assembleia Legislativa. A sessão solene foi presidida pelo deputado Sérgio Majeski. Continue com a nossa programação.